Juntando as nossas mãos e olhando para a doce Virgem Maria, que nós reverenciamos com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora da Alegria, Nossa Senhora dos Milagres, peçamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus queridos e minhas queridas, nós estamos neste momento iniciando uma grande batalha espiritual. Por isso eu convido você a levantar a sua cruz. Neste momento, levante a sua cruz. Levante realmente a sua cruz com autoridade. E repita comigo: aqui está a minha cruz, sinal da vitória que eu recebi de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós começamos este tempo maravilhoso, Espírito Santo e batalha espiritual. E é por isso que eu quero que você neste momento possa se unir a Jesus Cristo e entender uma grande verdade: Jesus não foi levado para o deserto como um homem comum. Isto significa, você não pode enfrentar as batalhas espirituais da vida como um homem e uma mulher comum. Mas Jesus, meu querido e minha querida, ele foi revestido por um poder. O poder que ele foi revestido é o poder que ele quis indicar, que nós devemos deixar, que Deus também confirme na nossa vida. Que poder foi esse? Aí em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, página 1350 da Bíblia Ave Maria, nós lemos Lucas 4:1. Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Portanto, preste atenção, você que é jovem. Gabriel Amort, o maior exorcista do século XX, ele dizia: o diabo tem um propósito: distrair os jovens para destruí-los e entrar na família para destruí-la também. E é por isso que nós temos que entender, meus queridos, Jesus estava armado e você precisa estar armado como ele. Jesus estava armado com a força do céu e conduzido por Deus para o campo de batalha da nossa alma. Portanto, não estejam na igreja simplesmente por estar ou para brincar, porque é isso que o diabo quer, que você se distraia, que você, fique aí light. E você não pode ser light nem diet. Você tem que ser guerreiro. Você tem que ser guerreiro que sabe que tem um general que se chama Jesus Cristo. Portanto, meu querido, o segredo de Jesus foi a unção do Espírito e a espada da palavra de Deus. Pois a verdadeira luta que nós temos que travar não se trava fora de nós. Não. Mas a verdadeira luta começa no nosso interior, no nosso coração, onde se decide a vitória ou a derrota nesta batalha. Muitas pessoas são derrotadas. Muitas pessoas são derrotadas
Porque justamente estão na igreja, mas não estão na sintonia, não estão com o foco naquele que tem o que realmente a gente precisa. Portanto, hoje, meu querido e minha querida, o mesmo Espírito que conduziu Jesus para o deserto nos chama à batalha. Não contra a carne e o sangue, mas contra as forças do mal que tentam nos escravizar pelo pecado, pelos vícios, pelas desordens, que minam famílias e também a nossa vida material. Portanto, nós vamos aprender hoje o caminho da vitória. Primeiro ponto muito importante é a luta contra o pecado. Ser cristão não é brincar de ser cristão. Ser cristão não é parecer porque a gente vem à igreja. Mas ser cristão significa, estando na igreja, estamos porque nós queremos realmente ser capacitados para não sermos enganados pelas mentiras do diabo. Portanto, a nossa luta primeiro é contra o pecado. O pecado que não está na moda, a gente quase não ouve mais pregação sobre o pecado. Às vezes as pessoas falam, padre, não fale sobre o pecado que vai afastar as pessoas. Mas eu quero dizer para você, Jesus morreu por causa do nosso pecado. Se eu não falar do pecado, a morte de Jesus terá sido em vão. A missa será desnecessária. E sabe por quê? Porque aqui se renova o sacrifício da cruz. A missa não é simplesmente uma celebração, um culto. Mas a missa é a presença de Jesus, mas que se renova no altar o quê? Se renova o sacrifício da cruz. E o que é que aconteceu na cruz? Na cruz, o pecado foi crucificado. Amém? Portanto, a luta contra o pecado, ela começa também na nossa mente, o modo como nós pensamos. Cuidado, o diabo faz você ficar reclamando. O diabo faz você ficar olhando com malícia para os outros e julgando. O diabo faz com que você permita que os pensamentos de maldade acabem te dominando. Portanto, a luta contra esta batalha do inimigo, ela tem que começar pela renovação da nossa mente, pela nossa submissão ao Espírito Santo e no poder da palavra de Deus. Você não pode vencer o demônio se você todos os dias não abrir a palavra, meu querido. Amém? Você tem que entender. O diabo, ele teme quando uma pessoa dobra o joelho, abre a palavra. O diabo teme porque ele sabe que a palavra é Jesus Cristo. A palavra ilumina, a palavra desarma o espírito das trevas. Primeira tentação de Jesus, os vícios. Abra aí a sua Bíblia, na página 1350, Lucas 4:3. O diabo disse para Jesus, se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. A grande mentira do vício está em fazer acreditar que nós precisamos de algo além de Deus para preencher o nosso vazio. O diabo, ele não nos tenta diretamente com o pecado, mas com uma necessidade legítima, mas pervertida. Por exemplo, o pão é necessário. Jesus estava com fome. Amém? Depois de 40 dias, ele estava com fome. Mas nós temos que entender que as nossas necessidades materiais não podem ocupar o lugar da fé. O diabo quer fazer isso.
O diabo quer fazer com que as coisas materiais, as nossas necessidades materiais, tomem o lugar da fé. E aí, por exemplo, em relação aos vícios, quando o diabo fala, tá vendo, você está nessa situação que você pode preencher esse vazio, existe uma saída. E aí entra em cena a bebida, que prometia alegria, a droga, que oferecia alívio, o desejo que parecia inofensivo, mas aos poucos tudo isso se transforma em prisão, quando Deus é colocado de lado. Amém? Quando Deus é colocado de lado, Jesus nos ensina, no Espírito está a nossa força. É por isso que Jesus respondeu, não só de pão vive o homem. Amém? Mas nós temos que entender que a nossa força está na ação do Espírito e na palavra. Porque ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação, aquilo que nós estamos mais precisando nos dias de hoje, que é a cura da nossa família. Segunda tentação, Lucas 4, versículos 6 e 7, página 1350 da Bíblia Ave Maria. O demônio disse, eu te darei todo este poder e glória destes reinos. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e a Ele só servirás. E aqui nós temos que fazer uma pergunta. O que é que você está disposto a sacrificar para ter sucesso, para ter prazer, para ter admiração das pessoas? Quantas famílias são destruídas porque vai se fazendo essa troca, percebendo e às vezes não percebendo? Pais que perdem os seus filhos porque venderam o seu tempo para o trabalho excessivo. O trabalho é necessário. É necessário. Mas o trabalho excessivo faz o quê? Faz com que o pai, a mãe, não tenham mais tempo para os filhos. Marido e mulher que se distanciam porque o dinheiro se tornou o ídolo do lar. Então é só, o importante é o dinheiro. O dinheiro é necessário. Olha como o diabo é. O dinheiro é necessário, porque tudo funciona com dinheiro. Mas aí, o diabo faz a pessoa fazer do dinheiro um Deus. Relacionamentos desmoronam, porque o egoísmo toma conta do coração. Repare, o diabo ele continua oferecendo estes reinos, mas ele pede uma coisa: prostra-te e me adora. Se nós queremos a restauração das nossas famílias, da nossa casa, precisamos restaurar nas nossas casas a adoração verdadeira. Se nós queremos um lar transformado, nós temos que entender uma família que ora unida e coloca Deus acima do sucesso e do dinheiro, será sempre uma família protegida. Amém? Terceira tentação, a restauração financeira. Lucas 4, 9 e 12, página 1351. O diabo diz, se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus disse, foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa é a tentação mais terrível, porque é a tentação da imprudência, da falta de confiança em Deus. Quantos hoje vivem mergulhados em crises financeiras, na maioria das vezes, porque tomaram decisões sem sabedoria. Entraram em dívidas por impulso,
buscaram atalhos fáceis, tentaram dar um jeito sem depender de Deus. O inimigo nos ilude dizendo: se Deus te ama, Ele vai te tirar desta enrascada. Mas Jesus dá uma resposta poderosa falando: não tentarás